daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Aleluia. Quero ouvir a igreja agora, quero ouvir a igreja. Quero olhar. Me amou. Olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. A face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me Aleluia! Ora a Deus! Aleluia! Ora a Deus! Essa noite pode ser a última chance de você adorar ao Senhor. A tua última chance de entrar e permanecer na presença do Senhor. Aleluia. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.
chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, e a minha vida seja a tua vida, e a minha vida seja a tua vida, e a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia. Eu quero nascer do teu Espírito. Vocês. Fazer tua vontade, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia. A nossa vida seja tua, Jesus. Que a minha vida seja tua. Possa viver a tua vida, Senhor. Ser teu imitador, Pai. Aleluia. Eu só quero estar na tua presença, Pai. Só na tua presença. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo o que tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça só me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta.
já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto está. Te peço, vem encher esse lugar. Quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou pedir nada. Hoje não vou pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Não queira sair da presença do Senhor. Não queira jamais sair da presença do Senhor. Esteja na presença do Senhor dia, noite, todo instante. Não saia da presença do Senhor. Ele te quer na presença dele. Aleluia. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar, morar, Senhor. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença.
Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Sair daqui eu não quero mais. Sair daqui eu não quero mais. Sair daqui, me deixa morar Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Sente-se, por favor, querido. Glória a Deus. Maico, coloca lá para mim, Deuteronômio 28. Abra a tua Bíblia, se você está aí com a tua palavra. Se você não está também, ou se estiver, está aqui no nosso telão. A Bíblia fala o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Passa, por favor. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Fala amém. Volta para o 1. Queridos, eu quero destacar aqui algumas palavras destes versículos. A primeira é o se. Se. Existe uma condição para que as bênçãos de Deus venham e nos alcancem. O segundo é mandamentos que te ordeno. Guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O que a Bíblia está falando? O que Deus está falando? Que se você ouvir os mandamentos, se você os guardar, os obedecer, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ou seja, para que as bênçãos de Deus venham e te alcancem, é necessário algumas atitudes tuas. Quem quer receber bênção de Deus, dá um glória aí. Mas escute, existe uma condição, senão não teria essa palavra se lá na frente. A bênção te alcançar, a prosperidade vir sobre a tua vida, para que você seja bendito no campo, bendito na cidade, para que a tua amassadeira, os teus celeiros estejam cheios. E tem uma lista ali, se você ler Deuteronômio 28, Deus te colocará por cabeça e não por cauda, bendito serás dos teus filhos, bendito serás. Para que essas bênçãos venham sobre ti e te alcancem, primeiro é necessário você cumprir, obedecer, seguir os mandamentos de Deus. Porque se Deus estiver te abençoando, sem que você siga os mandamentos dele, ele vai estar sendo infiel com a sua própria palavra. Quantos entendem isso? Digam amém. Então é necessário você fazer a tua parte, para que Deus faça a dele. Amém? Dízimos e ofertas, querido, é um mandamento de Deus. A Bíblia fala: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Queridos, para que haja mantimento na África. Quantas igrejas nós temos lá, pastor? 124 igrejas. Olha que bênção. E esse pessoal dessas igrejas estão sendo alfabetizados. O presbitério tem mandado dinheiro para comprar caderno, lápis,
e comida para esse povo, para essa igreja. Enfim, a obra de Deus, ela precisa dos recursos. Deus não precisa de você, mas nós precisamos de Deus. Amém? Seja fiel, querido. Se você for obediente, as bênçãos virão e te alcançarão. Então eu quero que você tenha esse entendimento. Não tire a mão de Deus de cima da tua cabeça, através da tua desobediência. Seja obediente e permita com que a mão de Deus, as bênçãos de Deus venham sobre a tua vida e te alcance. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, nós queremos te agradecer por essa igreja, Pai. Que coisa linda, que igreja bonita, Pai. Quantas vidas aqui sedentas pela tua palavra. E eu sei que o Senhor já está falando e vai falar muito mais aos nossos corações. Por isso, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada pessoa na fidelidade, na obediência, em cumprir os seus mandamentos, para que as tuas mãos estejam postas sobre as nossas cabeças e para que as tuas bênçãos nos alcancem, em nome de Jesus. A ti toda honra, glória, louvor e exaltação, hoje e sempre. Amém. Amém? Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, por favor, fique à vontade para cumprir os mandamentos do Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou. As crianças, venham para frente. Para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu, para o seu louvor. Estenda a tua mão para cá, vamos abençoar essas crianças em nome de Jesus. Pai amado, que a tua glória, que a tua bênção, que a tua unção venha sobre esses professores, sobre a mente desses alunos, que eles possam crescer em estatura, graça, verdade e no conhecimento da tua palavra, que eles possam se apaixonar pelos teus átrios em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa aula, meninos. Os pré-adolescentes, com aquele compridão lá atrás, ó, e caiu-se lá atrás. Vamos ter uma aulinha para os pré-adolescentes. Por favor, subam lá. Senhor Deus, aqui está o teu servo, Pai. Deus, eu tenho visto o quanto o Senhor tem usado a vida do pastor Marcelo. Eu sei que hoje não vai ser diferente, Pai. Eu sei que o Senhor vai usar a boca dele, a mente, para falar conosco. Por isso, em nome de Jesus, nós desfazemos todo pensamento humano, carnal, terreno agora. E em nome de Jesus, que Espírito Santo, que o Senhor se apodere do coração, da alma, da mente dele, Pai, para que ele transmita as tuas verdades para a tua noiva, para a tua igreja, Pai. E nós, como igreja, nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento, Pai. Tira de nós toda barreira, toda cadeia, tudo aquilo que quer atrapalhar o fluir do teu Espírito Santo em nós. E nós, em nome de Jesus, declaramos que somos solo fértil, estamos receptivos à tua palavra, Pai. Se o Senhor quiser falar conosco, e eu sei que o Senhor quer, eis-nos aqui, Deus. Abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Dá um sorriso bem bonito para essa pessoa que está do seu lado. Deixa eu fazer pose para a foto aqui. Aí, sai bonito, TJ? Não tem jeito, tem sim. A hora que o pastor Léo orou por mim, quase que despenteou o resto do cabelo que eu tenho. Eu torci, eu falei, tomara que ele não venha para frente um pouco, senão acabou tudo com o laque.
Queridos, que bom estar aqui. O pessoal da mesa pode pôr aquele fundo que eu disse que eu preparei aí, por gentileza. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. Me sinto privilegiado, né, pastor? Privilegiado. O pastor sempre me corrige. Por poder ser o porta-voz da palavra de Deus aqui nessa noite. Eu sou um verdadeiro milagre de Deus. E eu me sinto muito contente por estar diante de tanta gente inteligente, tanta gente bonita. E a minha expectativa nessa noite é uma só: é que essa palavra tenha um endereço, e esse endereço seja o seu coração. Posso ouvir um glória a Deus? Então abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Estou muito, mas muito feliz por ter aqui no meio de vocês um grande amigo meu, Gustavo Penha, uma pessoa que eu amo demais. E se tem alguém aqui nessa noite que conhece a minha vida mais que todos aqui, é esse, posso chamar de jovem, né? Porque está bonitão. Que bom que você está aqui, fico feliz por isso. Só Deus sabe a alegria que está no meu coração. Pregar diante do apóstolo é sempre uma responsabilidade, né? Ele dá uma de simplesão, mas pensa no homem culto que sabe todas as coisas, na ciência, na palavra. Então eu me sinto muito honrado por tê-lo aqui também. João 3,16, só quem achou diz achei. E quem não achou diz, espera um pouquinho, pastor, te dou 5 segundos. Vou ler. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um texto muito conhecido, que até as crianças de colo conhecem essa passagem bíblica. Um texto simples e fácil de poder pregar através dele. Eu quero que você feche seus olhos, que você curva a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração para agradecer a Deus por esse momento. Senhor, eu quero mais uma vez te exaltar, dizer que Tu és o meu Deus, o Deus dessa igreja, Deus de nossas vidas. E aqui foi lida uma palavra poderosa, Senhor. Aqui nos mostra como o Senhor nos amou, de que forma, de que maneira, de que intensidade o Senhor nos amou. E eu te peço que o Senhor me ajude agora a ter sabedoria. Humanamente falando, Tu me conheces, sabe que eu não tinha condições nenhuma de estar aqui, eu sou um milagre do Senhor. Então que essa palavra realmente possa falar com os meus irmãos, e cada um que está aqui nessa noite possa cruzar essa porta de saída, cheio do Teu Espírito Santo, de entendimento, de esclarecimento. Algumas pessoas que talvez entraram com dúvidas aqui, que possam sair com os seus emocionais equilibrados, que possam sair alegres, com gozo da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu Espírito Santo. E eu entrego então esse momento tão poderoso e tão importante do culto, a minha vida e da sua igreja nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Me presta o seu coração por alguns minutos. Eu queria que você não conversasse agora, amém? Se possível, guarde o celular, não deixe que nada te distraia, te tire daqui. Prometo para você que eu não vou demorar muito tempo. E como eu disse, a minha expectativa é essa, que essa mensagem possa falar com você e tocar o seu coração, amém? A pergunta que eu faço nessa noite, na verdade eu dei um tema para essa mensagem. Por que Cristo veio? Ou por que Ele deixou o seu trono de glória? E a Bíblia diz que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de homem, sendo obediente à morte e à morte de cruz. Esse é o tema dessa noite, da mensagem dessa noite. Por que Cristo veio? Só com esse tema eu poderia pregar vários sermões. É sabido pela igreja, você sabe muito bem, todas as vezes que falamos acerca desse assunto, alguém dá um glória a Deus, que Cristo veio para nos salvar. Está vendo? Quando nós falamos que Cristo veio para nos salvar, aqueles que se sentem salvos, eles já dão glória a Deus. Amém.
Em Romanos 10:9 diz isso. Se nós confessarmos a Cristo e crer em nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, confessarmos Ele como Senhor e Salvador, nós seremos salvos. Nós sabemos que Cristo, Jesus, veio para nos libertar, para libertar o cativo. O texto que mudou a minha vida, que entrou aqui dentro do meu coração e abriu o meu entendimento, foi João 8:32, um texto simples, que a maioria dos irmãos aqui conhece também. E conhecereis a verdade vos libertará. Então Cristo veio nos salvar, veio nos libertar. E houve um dia na minha vida que eu disse uma frase que eu creio que a maioria dos senhores que estão aqui nessa noite também disseram, no momento de angústia, no momento de agonia, no momento talvez perdidos. Quem nunca disse essa frase, principalmente aquela dona de casa cheia de trabalho, louça para lavar, filho para cuidar, roupa do marido para passar, e um dia então você, naquele estresse, você disse aquela frase: ninguém me entende aqui. Eu já disse isso, e eu me lembro muito bem que o dia que eu disse essa frase, Deus falou muito ao meu coração. Ele disse bem claro aqui dentro de mim: ei, acalme-se, eu te entendo, eu entendo você, porque um dia eu fui como você. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que ele foi tentado e provado em todas as coisas. Então tudo que você já passou nessa vida, Jesus também passou aqui. Você já foi traído? Ele também já foi. Você já se decepcionou com alguém? Ele também já se decepcionou. Você foi caluniado? Ele também já foi caluniado. Você já ficou triste algum dia? Você já sentiu dores? Pois é, Cristo passou por tudo que você passou até hoje. Então quando você diz essa frase, ninguém me entende, Deus está rindo do céu e dizendo: filho, eu entendo você, porque um dia eu fui homem, eu fui carne, então eu entendo as suas crises, as suas emoções, as suas dificuldades, as suas guerras, as suas lutas. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Mas o que me chama a atenção nessa noite, e essa é a parte principal da mensagem, eu creio que Cristo veio para nos salvar. Não vou falar sobre isso, dei apenas uma pitada. Creio que Cristo veio para nos libertar, para nos entender. Mas o principal da mensagem dessa noite, que eu quero aplicar para a igreja, é que Cristo, que Jesus, Ele veio para nos ensinar. Ensinar a quê, pastor? Ensinar para quê? Ensinar a sermos seres humanos. Ensinarmos a passarmos pelo vale da sombra da morte e acreditar que lá na frente tem um campo de pastos verdejantes. E quando eu olho para Jesus, eu quero trazer para você que nessa noite um Cristo que talvez a igreja fala pouco dele, porque nós ouvimos acerca do Cristo transcendental, do Cristo em que o apóstolo João, ele viu na ilha de Pátimos, que os seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, a sua boca sai uma espada afiada, na sua coxa está escrito: o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, os seus pés como latão reluzente. Nós vimos esse Cristo sempre, um Cristo poderoso, que faz milagres, mas não é esse Cristo que eu quero falar aqui hoje, não é esse Jesus. Eu venho falar do Jesus humano. Eu gosto muito, não sei se o pastor apóstolo, um homem muito conhecedor de livros, já deve ter lido sobre Max Lucado. Se você nunca leu, leia. Tem um livro que chama Por Amor, é muito lindo. Por esses últimos dias, esses últimos meses, em que eu passei por umas crises terríveis, e já até dei meu testemunho aqui, me abriu uma curiosidade de ler acerca de psicologia, de psiquiatria. Eu ando babando nos livros do Augusto Cury, e foi lendo um desses livros que me veio essa mensagem na minha cabeça. É claro que uma parte aqui, ou melhor, boa parte aqui, tem uma pitada, tem a mão de um pregador, que prega há muitos anos. Mas esses entendimentos e esses estudos me fizeram ver Jesus como eu nunca imaginava na minha mente, como eu nunca imaginava dentro do meu coração, no meu entendimento. E talvez muitos aqui nunca imaginaram um Cristo, homem, em que quando criança, talvez, ralou o seu joelho brincando de pega-pega,
em que suava o nariz, em que a sua mãe disse: Jesus, você precisa tomar um banho, porque você está com CC. Não se escandalize, por favor. Essa é a realidade do Jesus humano, carne. Você pode imaginar Jesus na escola, então, ele recebendo talvez um bilhete de alguma garota, não sei, e ele lendo aquele bilhete dizendo: tadinha dela, ela não sabe quem eu sou. Então eu começo a enxergar esse Cristo, e o que me chama a atenção dele, a parte principal dessa mensagem, é da gestão emocional que ele tinha, é do equilíbrio do seu psique, das suas emoções. Nós vemos nas universidades, os grandes professores e mestres, eles estudarem sobre Sócrates, filósofos como Platão, eles estudarem sobre Freud, o pai da psicologia moderna, estudarem sobre Shakespeare, ser ou não ser, essa questão. Poderia citar muitos homens inteligentes, brilhantes, que passaram por essa terra, mas as grandes universidades, elas pecam, elas erram de não estudarem acerca do comportamento do mestre dos mestres, do homem mais sábio, mais brilhante, mais incrível, que passou por essa terra. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas para esse Cristo? Glória a Deus. Então eu convido você para algumas passagens bíblicas, para que a gente possa entender acerca desse homem que tinha esse equilíbrio emocional. O ser humano, do século 20 ao século 21, nunca houve uma evolução na ciência, na tecnologia. Na verdade, Daniel 12:4 fala sobre isso. O anjo diz a Daniel: sela esse livro, porque nos últimos dias a ciência se multiplicará. E se multiplicou muito. Eu sou de um tempo onde quem tinha telefone com fio eram somente pessoas ricas. Eu me lembro do primeiro celular que eu tive, os mais antigos, velhos não, antigos. Vão lembrar que era um tijolo grande, pesado. E a gente vê nos dias de hoje máquinas agrícolas que não precisam de motoristas, carros que dirigem sozinhos, computadores que fazem cirurgias. Mas o ser humano, ele cuidou tanto desse bem-estar e dessa evolução na ciência, na medicina, na tecnologia, que ele esqueceu de cuidar do principal bem maior da vida, que se chama as emoções, que se chama os sentimentos, que se chama o psique. Nós nunca vivemos um tempo onde as pessoas estivessem com tantas crises, em tantas depressões, em tantas angústias. No meu tempo, meu amigo Gustavo Penha, nós não lembramos, não recordamos nenhum amigo nosso de infância ou de adolescência, ou na nossa juventude, que tinha algum problema com depressão. Hoje nós vemos crianças com 7 anos, tendo crise de ansiedade. E Jesus, então, ele é o maior exemplo, depois que eu comecei a entender esse outro lado, de equilíbrio, de gestão emocional, de autocontrole, de domínio próprio. Mas ele era Deus, pastor, sim, mas também ele era homem, ele também tinha sentimentos. Tanto prova que a Bíblia diz que ele chorou em certa ocasião, ele sentia tudo que nós sentimos. Eu quero que você então possa imaginar esse Jesus criança. Eu quero traçar um perfil do mestre desde criança, para que você entenda a mensagem. Esse Jesus criança, ele chegando para a mãe, dizendo assim: mãe, me conta como foi meu nascimento. Quem aqui de nós nessa noite nunca teve uma curiosidade em saber em que hospital que nasceu, como que foi o parto, foi cesárea, foi normal? Eu acredito que todos nós que estamos aqui um dia tivemos essa curiosidade. E a mãe Maria dizendo para ele: Jesus, não foi fácil, porque quando nós chegamos em Belém, não tinha hospital, não tinha hospedaria, e você teve que nascer em uma estribeira, e o seu berço foi uma manjedoura. Mas me fala mais, me conta, quando eu era criança, como que era?
Entra na mensagem, entenda isso. Deixa essa mensagem entrar no teu coração para que abra um entendimento na sua mente. A mãe dizendo para ele e falando: filho, quando você tinha 2 anos de idade, nós tivemos que fugir para o Egito, porque um grande rei da época, Herodes, ele quis matar e matou muitas crianças, porque chegou ao ouvido dele que no meio dessas crianças, um salvador, um grande líder iria se levantar. Só aí nós temos motivos para que Jesus crescesse com um trauma terrível. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Eu te falo uma experiência própria minha, e eu carreguei isso durante anos no meu psique. Todas as vezes que a minha mãe estava com raiva de mim, ou irada comigo, ela dizia aquela velha frase que vinha como uma faca no peito, e dizia assim: o seu pai não queria que você nascesse. Ela dizia: todos os seus avós, os seus tios, você não era para ter nascido. Com outras palavras, você é uma aberração. E quando ela falava isso, me vinha uma dor, um sentimento terrível. E graças a Deus, dia 11 de outubro de 1995, eu tive entendimento do Salmo 27:10, que ainda que um pai e uma mãe me abandone, o Senhor jamais vai se esquecer de mim. O Senhor não me abandona, Ele está comigo até a consumação do século. Ele está aí com você, e você pode dar mais um glória a Deus aí. Pois bem, você acha que foi por acaso que o pai, ele deu a Jesus a profissão de carpinteiro? Tenta entender isso comigo. Abre a sua mente agora. A história não fala muito de Jesus. Eu apenas estou dando aqui uma narrativa de apenas um pensamento, de uma ilustração. Mas não foi por acaso, nada é por acaso, não existe coincidência no reino de Deus. Não foi por acaso que o pai deu a Jesus essa profissão de carpinteiro, de trabalhar com madeira, de trabalhar com cravos, de trabalhar com prego. Você pode imaginar Jesus batendo um prego na madeira, o lado humano dele suando, o lado humano dele ali, trabalhando com aquele martelo. O pastor Mauri, o Caio está ali, 2 especialistas em madeiras, em pregos. Mas você pode imaginar, pastor, apóstolo Mauri, Jesus batendo um cravo daquele, e o lado divino se sobressaindo dentro dele, e dizendo assim: um dia eu vou morrer, pregado num desses pregos. Esses pregos, eles serão enfincados nas minhas mãos. Você pode imaginar Jesus então, ele vendo lá na frente o que iria acontecer, o sofrimento do madeiro. O sofrimento do madeiro era a pior morte, a morte mais dolorosa daquela época. E mesmo assim Jesus cresceu com uma gestão emocional, com um autocontrole no seu psicológico, que nunca permitiu que aquilo o abalasse. Qual é a minha proposta nessa noite? É para que você saia daqui desse culto entendendo que esse mesmo Cristo ainda vive. Aonde, pastor? Aí dentro de você. E Ele pode trazer um equilíbrio, Ele pode trazer uma gestão psíquica, Ele pode curar o seu emocional aqui nessa noite. Glória a Deus. Vira para o teu irmão do lado e diz assim: irmão, dá um glória aí para animar. Aleluia. Eu fico vendo o autocontrole de Cristo. Eu digo para você, e não tenho vergonha disso, minha esposa me conhece melhor que todos aqui, eu já tracei o meu perfil do meu temperamento. Eu sou um cara sanguíneo. Eu sou uma pessoa que onde que eu chego, e aí a paz, glória a Deus, aleluia. Mas o sanguíneo também tem um temperamento que ele precisa se controlar. E a minha maior dificuldade até hoje foi no trânsito. Eu acredito que muitos passam por isso aqui. E meu problema maior ainda foi a pastora Érica do meu lado, porque eu tive um privilégio de fazer programa de televisão durante 7 anos. Então todas as vezes que alguém cortava o meu carro, ou todas as vezes que alguém buzinava, a pastora Érica falava: cuidado, você é pastor, você está na TV, as pessoas estão te vendo. Me lembro um dia que uma pessoa veio atrás de mim, o diabo sabe dos seus pontos fracos, e a pessoa me buzinando, e eu passo atribulado. Falei baixinho só para mim só. E ela parou o carro do meu lado. E ela disse assim: eu só queria ver se o pastor, ele ia dar bom testemunho. Paz o Senhor, pastor. Glória a Deus. Então eu dentro do carro eu pareço, quantos lembram daquele filme do Rabugento, aquele desenho do Rabugento?
Tem hora que eu pareço rabugento dentro do carro, essa mulher dirigindo, mulher no volante, é um perigo constante. Mas quando eu olho para Jesus, eu fico maravilhado com o autocontrole, com o equilíbrio que ele tinha em seu temperamento. Você pode imaginar uma pessoa, pastor Leonardo, uma pessoa curando, uma pessoa libertando alguém de um endemoniamento, e alguém do lado dizer assim: ele está fazendo isso pelo poder de Beelzebu, pelo poder do diabo. Os fariseus da época diziam isso. Eu iria apelar na hora, eu iria dizer: diabo é a sua mãe, seu filho das trevas. Mas Jesus não fez isso. Jesus olhou para aquele povo com muita calma e muita sabedoria e muito autocontrole. Ele disse assim: não, Satanás não pode. Calma, gente, Satanás não pode expulsar Satanás. Reino dividido não subsistirá. Se eu expulso hoje os demônios, entendam, é porque é chegado o reino dos céus. Olha a calma, olha a tranquilidade deste homem. Ele é o nosso maior exemplo. De todos os tempos, a gente jamais vai encontrar uma pessoa como essa. Irmãos, Judas poderia ter traído Jesus de diversas formas. Judas poderia ter chegado diante daqueles homens, daqueles soldados, daqueles líderes da época, e ter dito: olha, aquele que eu apontar o dedo é o Cristo, aquele que eu chegar por detrás dele e fazer assim é o Cristo. Mas ele escolheu a pior forma, a pior maneira, com um beijo. A gente só beija um pai, a gente só beija uma mãe. Eu sou muito amigo do pastor Léo, eu nunca dei um beijo nele e nem quero. Os argentinos fazem isso, aqui no Brasil não temos esse costume. Já pensou suado naquele voleibol? Vem cá, tá brincando, né? Não dá. Mas Judas sabia o quê? O que Judas sabia? Como que aquele homem, ele era cheio de sensibilidade. Como esse Cristo, ele tinha a sua sensibilidade. Quando ele trai Jesus com um beijo, eu li isso e achei tremendo. A psiquiatria traça esse perfil de Cristo como o homem mais equilibrado de todos os tempos. Qualquer um naquele momento iria apelar com Judas, iria dizer poucas e boas para Judas. Sigmund Freud, o pai da psicanálise moderna, por dois companheiros dele, ter ido contra uma tese, deu a sua opinião contrária a uma tese de sexologia. Freud expulsou aqueles dois homens da sua equipe de psicanálise. Mas Jesus, em contrapartida, ao contrário disso, Jesus, ele olha para Judas e com todo amor ele diz: amigo, por que vens? É com um beijo que você trai o filho do homem. Isso desmontou o coração de Judas, isso arrebentou com Judas. Judas esperava qualquer coisa, menos um tratamento tão amável, e tão bondoso, e tão equilibrado como esse. Jesus, diante de Pilatos, fez Pilatos se sentir, Pilatos, um grande líder, um homem sábio do seu tempo, fez Pilatos se sentir como uma criança perdida, desorientada, que ele não dizia nada, ele não se defendia. Então Pilatos olhou e disse: ei, fala, é você o Cristo? E ele dizia: é você quem diz isso? Com toda calma e tranquilidade. Quem na beira da morte vai ter tanto equilíbrio, vai ter tanta calmaria como esse Jesus? Você não sabe, rapaz, que eu tenho poder para te soltar, para te prender. E Jesus: nenhum poder te seria dado se do alto o meu Pai não tivesse concebido. Ah, esse Jesus merece mais uma salva de palmas. Dão glória a Deus. Ele usava o caos para fazer poesias. Gente, as raposas têm o seu ninho, os seus covis, os pássaros têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele usava do caos para trazer poesia. Ele não quis em momento nenhum ser famoso ou fazer sucesso. Pelo contrário, quando ele curava as pessoas, ele dizia: vai, não conta para ninguém, fica em silêncio. Essa passagem eu gosto demais, Mateus 17, 24.
Porque Pedro chega para Jesus e diz: mestre, eles estão cobrando o nosso imposto. E eu quero que você imagine apenas uma maneira de ilustrar a mensagem. Jesus colocando a mão no bolso e dizendo: nós não temos nem um centavo. Eu fiquei tão feliz quando eu vi essa passagem, porque tem dia que eu também não tenho um centavo. Quantos estão igual a mim aqui? Levanta a mão assim. Então Jesus também teve um dia que ele não tinha dinheiro, irmãos. Tanto prova que ele era homem. Ele disse para Pedro: você vai lá e você pesca um peixe, tira uma pérola daquele peixe e paga o meu imposto e o seu. Eu fico maravilhado com a entrada triunfal dele. Quando ele entra pelos portais de Jerusalém, Jesus poderia ter entrado num cavalo árabe, poderia ter entrado numa charrete, mas ao contrário disso, ele entra numa jumenta, um bicho desajeitado, um bicho teimoso, um animal simples da época. E eu acho interessante essa palavra, já preguei sobre a jumenta, porque a jumenta, talvez por um momento ali, pelo amor de Deus, não está na Bíblia, tá, gente? Algumas pessoas dizem: pastor, tem hora que inventa. Não, é só uma maneira de a gente enxergar e entender algumas coisas, histórias que vem na minha mente assim de pregador. Aquela jumenta talvez pisando em pétalas, pisando em palmeiras, e aquela jumenta pensando consigo mesmo: estou famosa. Por quê? Porque todo mundo está tirando foto de mim, agora eu vou sair no Facebook, todos vão me conhecer. E ela fazendo pose, porque as pétalas, ela pisava nas pétalas, ela pisava nas palmeiras, mas não era para ela, era para quem estava em cima dela. Quantos estão me entendendo o que estou querendo dizer? Com outras palavras, quando Jesus terminou de montar na jumenta, ela voltou a ser jumenta, voltou para o seu trabalho, voltou para a sua vida de jumentez. Quer dizer o que com isso, pastor? Eu digo por mim, não digo por você. Eu só sou alguma coisa, irmãos, porque Ele está aqui na minha vida. Porque se Ele sair de mim, eu volto a ser jumento de novo, eu volto a estaca zero de novo. Oh, glória a Deus. Jesus não obrigava ninguém a querer segui-lo, não. Jesus não era autoritário, Ele tinha autoridade, por isso que as pessoas gostavam de ouvir Ele. Ele dizia em Mateus 11:28: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus lançava uma palavra e Ele fazia as pessoas pensarem acerca daquilo. Na sua palavra, na sua inteligência, as pessoas, elas se autoanalisavam, elas tinham um entendimento dos seus erros. Quando trouxeram aquela mulher diante dele e lançaram aquela mulher aos seus pés, disseram: mestre, a lei manda apedrejá-la, e o Senhor, o que dizes? E Jesus, ele lança uma palavra que mexe com o psicológico. A Bíblia diz que, vendo eles na consciência, um a um, foi se retirando, porque Jesus disse: aquele que não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Um grande líder, um mestre da lei, Nicodemos, vai ter com ele à noite, e Nicodemos diz: eu bem sei que o senhor é mestre em Israel. E Jesus dá uma palavra que confunde a cabeça de Nicodemos. Nicodemos, o importante é você nascer de novo. E Nicodemos faz uma pergunta tão burra, dizendo: como pode um homem entrar no ventre da sua mãe? E Jesus começa a elevar o assunto, diz: não é isso que eu estou dizendo, Nicodemos. Você tem que nascer da água, você tem que nascer do Espírito. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Não é aprisionado à lei, não é aprisionado aos homens, não é aprisionado às suas emoções. Quantos estão me entendendo? Aquela mulher samaritana, aquela passagem foi tremenda. Pois ela chega para Jesus, Jesus pede água para ela. Um judeu não podia falar com um samaritano. E ela diz: como sendo tu judeu me pede de beber? Com outras palavras, nós não somos da mesma congregação, nós não somos da mesma igreja, nós não somos do mesmo ministério. E Jesus faz algo que a psicologia diz que Ele oferece algo a mais para ela. E todas as vezes que o ser humano ele tem esse entendimento que há alguma coisa melhor sendo oferecida a ele, entra dentro dele uma curiosidade de querer descobrir acerca daquilo. E é por isso que ele diz: mulher, se você imaginasse a água que eu tenho para te dar, você me pediria essa água, e essa água jorraria por toda a eternidade em você. Dá-me dessa água, Senhor. Ele não acusa ela, como a maioria de nós já fizemos. Ele faz ela pensar e diz: busca o teu marido. É claro, é óbvio que Jesus não aceitava coisas erradas.
que Jesus denunciava os erros e os pecados das pessoas, mas de uma forma sábia, inteligente, de uma forma que colocava as pessoas a refletir, a raciocinar acerca das suas vidas. Então aquela mulher diz: eu não tenho marido, e Jesus responde: dizeste bem, porque 5 vezes já foi casado, e esse que você está agora, não é o seu marido. Então ela baixa a cabeça, e por um momento, ela se entristece, mas aí ela diz: eu vejo que tu és profeta, Senhor. E ali ele continua um diálogo com ela. Se você ler o texto inteiro, você vai ter o entendimento que eu tive, que no diálogo que ele tem com aquela mulher, ela sai dali animada, ela sai dali diferente. Então ela vai chamar outras pessoas para ouvir aquele mestre falar, porque ele falava com autoridade, ele falava diferente dos outros. É isso que ele quer fazer aqui nessa noite com você. Quem acusa a sua mente é a sua consciência, é o diabo. Deus não acusa. O que Deus faz, pastor? Deus convence o pecador. Para quê? Para que ele seja transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho desse Evangelho. Ele é o poder para a igreja, para os gentios, para os judeus. E é esse Evangelho que está sendo pregado aqui nessa noite. Amém? Não teve receio de confessar a sua angústia, a sua fraqueza. Quando estava no Getsemane, teve um dia que eu me senti muito fraco, muito fragilizado. E eu pensei comigo: eu acho que Deus está envergonhado de mim. E Deus falou no meu coração: não, leia isso, entenda essa passagem. Jesus chega para os discípulos e diz: meninos, ei, orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a beira da minha morte, até a chegada da minha morte. Os fortes, irmãos, os fortes são aqueles que reconhecem as suas mazelas. Os fracos são aqueles que se escondem por detrás. Se o próprio Cristo, ele teve a coragem de se abrir e falar acerca do seu sentimento, perdoe-me dizer isso, mas quando eu contei para a igreja que eu tive algumas crises emocionais, algumas crises terríveis de ansiedade, alguns disseram assim: você não pode dizer isso no púlpito. E eu disse: eu não me importo com o que estão pensando. O importante é que essa palavra possa alcançar alguém aqui nessa noite, e que essa palavra possa libertar alguém. Esse é o meu propósito, é esse o evangelho que eu vivo. Então eu vejo um Cristo se abrindo e dizendo: eu estou angustiado, eu estou pensativo, eu estou aflito. E a aflição dele foi tão terrível que ele suou gotas de sangue. Você pode ver isso no Google. Hoje temos informação de tudo qualquer tipo. Há a possibilidade de uma pessoa suar gota de sangue, sim, se ela chega num estado emocional a ponto de se explodir, ela pode suar gota de sangue. Mas como Jesus, ele não poderia morrer de carne sufocada, porque ele era o sacrifício perfeito. Então ele não morreu naquela hora, ele morreu na cruz do Calvário. O que eu quero dizer nessa noite aqui, irmãos, é acerca de um Cristo que entende até hoje o ser humano. Nós estamos vivendo dias hoje de muita ansiedade. Quem aqui já passou por ansiedade? Levanta a mãozinha para o céu. Seja bem sincero com você mesmo. Mais da metade da igreja. Quem já teve essa crise sabe que é terrível. São segundos que parece que você vai desaparecer, que você vai morrer. Há uma dor aqui no peito, o coração acelera, há um suor gelado. E eu te digo algo muito importante aqui: fica tranquilo, é só respirar. É apenas um medo que não passa de uma mentira no seu psique. E a psiquiatria, a psicanálise, ela deu início a essa medicina. Tudo isso eu vi, eu li, a partir do século XIX, apóstolo Maurinho. E é interessante que no início dos estudos, a medicina da época não aceitava como medicina, porque eles pensavam que era coisa boba. Hoje a gente vê a importância dos profissionais dessa área. Nós vivemos um tempo, pastor Maurinho um pouco mais antigo que eu aqui, pastora Márcia, um pouquinho antigo, né? Vocês estão novão ainda. Que vocês lembram muito bem que há anos atrás, quando uma pessoa estava com essas crises, a gente dizia assim para elas: olha, pega uma enxada, dá uma enxada para ele, e ele vai se curar, porque isso é bobeira, porque isso aí é algo que nós não levamos a sério. Não,
Jesus levou isso a sério. Há 19 séculos atrás, o psicólogo Jesus, o psiquiatra Jesus, ele escreveu em Mateus 6,25: e não andeis ansioso, do que a vez de comer, do que a vez de beber. Observai as aves do céu, elas nem plantam, nem semeiam, com tudo isso o vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus está falando acerca dessa maldita ansiedade que tem destruído e tem ceifado tantas vidas. É claro que nós olhamos para as 400 e tantas mil pessoas que morreram do Covid, mas clica agora no seu Google e você vai ver quantas pessoas estão se suicidando agora, porque a ansiedade, ela provoca a tristeza, a angústia, a depressão, e Jesus antecipou isso, trazendo uma palavra: não andem ansiosos. E no verso 33 ele diz: mas busquem em primeiro lugar o reino do céu, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Posso ouvir mais um glória a Deus? Quantos querem que eu continue? Diz amém. Estou encerrando já. Ele disse para os discípulos: olhem para mim. Talvez ele poderia, talvez algum líder dos dias de hoje, eu fico maravilhado com essa palavra, Mateus 11:29. Algum líder nos dias de hoje poderia dizer assim: olhem para mim, porque muitos pregam desse jeito, porque eu curo os enfermos. Olhem para mim, porque eu sou próspero, eu tenho a chave da prosperidade para a igreja. Olhem para mim, porque eu venci na vida, eu sou um grande empresário. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: vocês olhem para mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Essa palavra, irmãos, ela tem que entrar em nossos corações. Eu tenho pedido isso para Deus: me ajuda, Senhor, porque eu não sei ser tão manso assim, eu não sei ser tão humilde desse jeito. Qualquer coisa que acontece com a gente, muitos que estão aqui já vão para o Facebook dar respostas de afrontas, usam suas redes sociais, porque talvez não tenham coragem de falar face a face, mas é muito fácil você usar um Twitter, você usar uma rede social para deixar um post, para atacar a pessoa que você não gosta. Talvez há alguém aqui nessa noite que foi traído como Jesus. Obrigado, querido, é de Deus. Estou suando igual tampa de chaleira aqui. Por isso que eu falo, é o profeta, irmãos, é o profeta. Glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa diante do Espírito Santo. E eu estou no púlpito, eu sempre falo a verdade, você me conhece. Eu pensei: Deus, eu poderia ter um lenço aqui agora. Uma salva de palmas para Jesus pela vida do profeta. Nós nos deparamos então com uma geração que não entende esse Cristo, uma geração que guerreia, uma geração que qualquer coisa vira a cara. Jesus disse: eu rogo ao Pai que nós sejamos um no Pai. Essa é a minha proposta como pastor, como igreja aqui nessa noite. Você quer ver essa igreja lotada de almas, cheia de vidas? Olha a pessoa que está do seu lado e diga assim: ei, vamos ser um com Cristo no Pai. Vamos quebrar todos os paradigmas, todas as nossas diferenças. Ninguém é melhor que ninguém aqui. O que me difere de você é que eu estou com o microfone na mão, mas na hora que eu descer aqui, eu sou igualzinho você, não muda nada. Entenda isso. Nós como pastores, nós sofremos angústias, aflições, guerras, perseguições, assim como você sofre. Então é tempo de nós permitirmos que essa palavra ela entre no nosso coração, na nossa alma, e realmente possa nos trazer um tempo de paz em meio a essa guerra que nós estamos enfrentando lá fora. Um tempo de entendimento no nosso psique. É claro que às vezes algum jovem veio conversar comigo e disse: pastor, e quando a gente sente esses bugs que dá, do nada a gente, parece que vai acabar tudo. E eu digo para ela: leia a Bíblia, porque a Bíblia ainda é melhor que os livros de Augusto Cury, de Max Lucado. A Bíblia ainda diz em Lamentações 3:1, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A Bíblia ainda diz em Isaías 26:3, uma mente forte no Senhor, o Senhor sempre o manterá em paz. A Bíblia diz em Provérbios 23:3, a sua alma, ela será como você pensa ser.
E a Bíblia fala acerca desse Cristo que passou pela terra, que deixou esse ensinamento para a gente. Eu vou encerrar agora, prometo para você. Na sua inteligência e na sua sabedoria, Jesus falava por parábolas. A primeira vez que eu li as parábolas, eu confesso que eu não entendi direito. A gente tem aquela ansiedade de querer ler rápido, mas depois, com o tempo, isso é um entendimento que só o Espírito Santo dá. A gente começa a entrar nas parábolas de Jesus, e a gente começa a entender melhor acerca das parábolas. Eu poderia falar muitas parábolas aqui, mas eu separei 3 para encerrar o culto. Em Lucas 15, e aqui nesse encaixe da mensagem, eu quero fazer um apelo para você. Quero que você fique de pé agora, em nome de Jesus. Todos, por gentileza. Queria que a equipe de louvor, se possível, subisse aqui. Em Lucas 15, Jesus, ele conta, feche seus olhos por um momento. Ele fala acerca de 3 parábolas. Eu preguei isso ontem aqui no culto dos jovens. Ele fala acerca da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Os 3 se perderam. Nós vivemos um tempo hoje onde eu acredito que muitos que estão aqui estão perdidos. Os seus olhares estão perdidos, as suas mentes estão perdidas, suas emoções estão perdidas. Então você veio aqui nessa noite realmente para se encontrar. E eu te peço agora, abra o seu entendimento, para que o Espírito Santo possa falar no seu coração. Eu fui tentar entender essas parábolas, e eu tive entendimento, olhe para mim, e eu tive entendimento que os 3 se perderam dentro de casa. Você sabe como uma ovelha se perde? Segundo os pastores de Israel, uma ovelha se perde porque a ovelha come olhando para baixo. A ovelha sabe fazer 2 coisas, comer e beber. E nós os crentes, por isso nós somos ovelha. Pastor Léo, quando termina o culto, a primeira coisa que a gente fala, vai comer aonde? Verdade ou não? Por isso nós somos ovelha, um dos motivos. Ovelha come olhando para baixo. Segundo os pastores de Israel, ela come um pouco de pasto aqui, ela continua olhando para baixo, e ela anda um pouco mais à frente, vê um pasto verde, come um pouco mais ali, come um pouco mais na frente, e ela vai comendo olhando para baixo. De repente ela vê um ribeiro, e quando ela se dá conta, ela está distante do pastor e do rebanho. Como que eu conheço, pastor Léo, uma ovelha dentro da igreja que está perdida? Ela já não se aproxima mais dos pastores, e ela já não anda mais no meio do rebanho. Quantos estão me entendendo? Estou dizendo aqui. A dracma perdida. Eu poderia pregar sobre essa palavra aqui uns 40, 50 minutos, tem uma mensagem tremenda. Mas a dracma perdida, a mulher perdeu ela dentro de casa. O que era a dracma na época? A dracma era uma moeda. E uma moeda não tem pernas. Uma moeda precisa ser cuidada. Quantos estão me entendendo? Diz amém. E aquela mulher descuidada perdeu aquela dracma. Eu encontro outro tipo de pessoas aqui nessa noite, que estão perdidas porque talvez alguém que deveria cuidar de você não cuidou de você. E eu quero dizer por mim, porque eu fiz isso aqui ontem, pastor Mauri, pastora Márcia, apóstolos. E eu quero dizer por mim, como pastor, eu quero pedir perdão para alguém aqui nessa noite, se por um descuido, por um momento eu me esqueci de você, eu não cuidei de você como deveria ter cuidado. Talvez há alguém aqui nessa noite que não foi cuidado pelo pai, pela mãe, que não foi cuidado por aquela pessoa que você colocou, criou todas as suas expectativas. Mas eu tenho essa palavra para você, como eu disse, mesmo que esses homens esqueceram de você, há um Deus que sempre cuidou até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus cuidou da minha vida e da sua. Você não chegou aqui porque você é bonito, porque você merece estar aqui, não. Foi a graça, o favor não merecido que te trouxe até esse lugar aqui nessa noite, amém? E o filho pródigo, pastor, ele pediu a herança antes da hora. Não era momento dele. Esse som está muito bom, fica aí.
Tira o fundo musical, por favor, queridos. A mesa, por favor. Deixa só o louvor. O filho pródigo pediu herança antes da hora. Quer matar um pai? Peça a herança antes da hora. Então ele gastou tudo o que ele tinha. Por que ele gastou tudo que ele tinha? Porque ele estava desconectado com o pai. Quando nós estamos desconectados com o pai, a gente gasta tudo, a gente fica zerado, a gente perde tudo. E é tão interessante essa parábola do filho pródigo, que o filho mais velho, que reclamou, pai, ele gastou tudo, e o Senhor deu a ele o bezerro, deu a ele essas vestes, o anel, deu a sandália. O filho mais velho, na cultura dos judeus, ele que tinha a obrigação de ir buscar, de ir atrás do filho perdido. E aí eu encaixo essa palavra dizendo para você que o filho mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, um dia deixou o seu trono, o seu alto sublime trono, e ele desceu aqui na terra, em busca de você, em busca de mim. Nós que somos os filhos pródigos, ele nos encontrou, ele nos achou aqui nessa noite. Então eu quero deixar esse apelo para você. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Você que se perdeu, talvez você comeu alguma coisa na internet que não deveria, talvez você bebeu água onde não deveria ter bebido, mas você se perdeu, e você precisa voltar para o rebanho, você precisa voltar para o cuidado dos pastores. Você precisa nessa noite humilhar-vos diante das potentes mãos do Senhor, que no devido tempo Ele vos exaltará. Você que se sente que deveria ser cuidado por alguém, mas alguém se descuidou, e como aquela dracma perdida, você está perdido. A minha mãe não cuidou de mim, pastor, o meu pai, o meu pastor, a igreja não cuidou de mim como eu gostaria que tivesse cuidado. Você que me assiste em casa agora, Deus está falando com você. É tempo de você levantar dessa poltrona, levantar desse sofá e voltar à essência do primeiro amor, e voltar para aquilo que Deus te chamou. E você que se desconectou do Pai, porque você está gastando agora tudo que você tem aonde não deveria gastar. Eu deixo esse apelo para você com essas 3 parábolas, terminando a mensagem. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, para que a gente possa orar junto. Você que tem aí, talvez, dentro do seu interior, dentro do seu coração, um sentimento de angústia, de dor. Pastor, essa palavra falou comigo, porque eu fui traído como Jesus foi, porque eu fui acusado de coisas que eu não fiz, porque eu estou passando por crises na minha existência, eu estou passando por crises no meu psique. Você tem coragem de sair do seu lugar? Só se você é corajoso e vir aqui agora, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui. Quero ver quem vai vir. Estou te esperando. Aleluia. Não deixa nada te prender. Nada te prender. Você que sofre de ansiedade, eu quero orar por você aqui nessa noite. Você que sente que parece que por um momento, parece que o mundo vai acabar. Por um momento você pensa que você vai até morrer. Na madrugada você não consegue dormir. Ei, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Você nessa noite que gostaria de se entregar para Jesus de uma vez por todas e mudar de vida. Você que gostaria de se encontrar aqui nessa noite e sair e cruzar essas portas diferente de como você chegou aqui. Não deixa nada te prender na cadeira agora. Sai do seu lugar, venha, 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 venha. Nós vamos orar forte por você aqui. Feche os seus olhos, vamos orar forte por você aqui. Cante um cântico, Charles. Quer o microfone? Cante, cante, cante. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher
Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor, essas pessoas que vieram aqui à frente, é porque o Senhor falou com elas. E a minha oração nessa noite é que o mesmo Cristo que um dia pisou nessa terra, esse mesmo Cristo que ainda vive, esse mesmo Jesus, Yeshua, que ainda está vivo, venha trazer dentro desses corações agora a cura, venha trazer nessas mentes agora o entendimento, venha trazer nesses emocionais a paz que excede e transcende todo entendimento humano. Venha trazer nessas vidas que elas possam realmente se encontrarem no Senhor, aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que elas possam se encontrar em Ti. A resposta para todas as dúvidas, para todos os anseios, estão no Senhor Jesus. Que elas possam ter esse entendimento aqui nessa noite, em nome de Jesus. E eu repreendo toda ansiedade, toda aflição, toda angústia, todo pensamento disfuncional. Saia dessas mentes agora, em nome do Senhor Jesus. E que elas possam receber o céu se abrindo e a paz do Senhor sendo derramado em cada coração, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Amém. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Você que está aí no fundo, feche seus olhos. Você que está aqui na frente, eu vou encerrar agora, prometo. Eu quero que você repita uma oração comigo. Eu vou dizer aqui nesse microfone, e você vai dizer aí aonde você está. Diga assim: Senhor Jesus. Diga bem forte: Senhor Jesus, nessa noite eu venho a Ti te entregar a minha vida e o meu coração. Eu creio que Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele está vivo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim, seja bem sincero agora. Quem aqui nessa noite fez essa oração pela primeira vez? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Mais alguém? Primeira vez que você orou, você nunca tinha orado desse jeito. 2, aqui na frente, alguém aqui na frente? Sai do seu lugar, vem cá, querido, rapidinho. Você pode sentar, você que já fez essa oração pode sentar. Fica aqui, Guga, fica com a Cláudia aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, mais uma pergunta. Há alguém que nos visita pela primeira vez aqui, nunca esteve aqui nessa igreja? Levanta a mão aí atrás, aí, deixa eu ver. Primeira vez que você veio aqui, cadê a mão levantada? Vem cá também, vem cá, você vai ganhar um presente, vem cá. O jovem, vem cá, jovem. Cadê o pessoal dos presentes? Vou dar um presente para você, Guguinha. Vem cá também, moça, vem cá. Olha aí que vocês ganharam. Eita, que Deus bom, hein? Não, dá para os dois, dá para os dois. Aí tem uma Bíblia, aí tem um livro dos nossos apóstolos. O que eu tenho para dizer para vocês nessa noite, não sei se vocês têm uma Bíblia, mas leia esse livro. Esse livro aqui vai mudar os pensamentos, mudar os corações. Esse livro aqui pode ser um divisor de águas para a vida de vocês. Eu quero dizer para vocês aqui nessa noite que nós estamos muito felizes de receber vocês aqui. Quero dizer para vocês aqui nessa noite que vocês podem contar com a gente. Pastor Léo, vem cá terminar essa parte aqui. Nosso pastor presidente vai terminar essa parte aqui. Sejam muito bem-vindos, viu? Sinta-se em casa. A gente quer contribuir com vocês para que vocês
cada vez cheguem mais próximos de Deus. O que a gente puder fazer para agregar a vida de vocês com a presença de Deus, nós vamos fazer. Pode contar com a gente, tá bom? Deus abençoe muito em nome de Jesus. Ó, vai lá com o Vitor fazendo um favor, só para a gente anotar o número de vocês, para a gente mandar um recadinho, por favor. Glória a Deus. Cadê a irmã que casou? Cadê? Faz assim, para a gente abençoar teu casamento. Teu marido está aí? Está ali? Ô, glória, vem aqui para frente. Glória a Deus. Enquanto eles vêm, escuta, eu preciso dar alguns recadinhos importantíssimos. Então conecta aqui comigo. Dá a volta aqui, ó, vem aqui em cima, vem aqui em cima. Conecta aqui comigo. Olha que bênção. Queridos, nós, da Yamir, nós estamos fazendo uma escola de música. Music School Yamir. Olha que chique. Glória a Deus. Presta atenção. A salinha aqui em cima, nós reformamos ela, encarpetamos, colocamos ali fizemos um tratamento acústico. E o TJ, cadê o TJ? Aquele menino ali quase bonito. O TJ vai ser o nosso professor. E por incrível que pareça, Deus colocou um talento fenomenal nele. Ele sabe tocar bateria, estava tocando bateria agora, sabe tocar teclado, sabe tocar violão, sabe tocar guitarra, sabe tocar baixo, e ele vai ser o nosso professor. E nós, igreja, presta atenção nisso. Nós queremos investir em você que é o nosso membro. Eu quero que você aprenda a tocar música, eu quero que você aprenda a cantar. Então, nós, igreja, vamos pagar metade da tua mensalidade. Posso ouvir um glória a Deus? Então, se você quiser aprender música, teclado, violão, guitarra, bateria, baixo, qualquer que for, você faça a tua inscrição no escritório da igreja essa semana, porque a partir de semana que vem nós começaremos essa escola. Dia 1º de junho começaremos essa Music School Yamir. Quem entendeu, diga amém. Faça a tua inscrição, nós temos vagas limitadas, faremos o subsídio de 20 alunos, tá? Então, se você quiser e tem interesse e quer aprender, por favor, vem aqui no escritório da igreja e faça a sua inscrição. Vem cá. Eles casaram, queridos. Glória a Deus. E nós vamos orar por eles e abençoar esse matrimônio em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá. Pai amado, aqui está a Ana e Tarcísio, Deus, que se uniram. A Bíblia fala, porque deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e tornarão os dois uma só carne. E fala também que o cordão de 3 dobras não se rebenta. Por isso, Pai, nós clamamos que a tua presença, que a presença indispensável do Espírito Santo esteja sobre este lar, sobre este relacionamento. Nós sabemos que lutas virão, que tempestades virão, Deus, mas o Senhor é o Deus que acalma as tempestades. Por isso, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa estar dando os frutos do Espírito, que o Senhor possa estar abençoando esse relacionamento, e em nome de Jesus, que se for da tua vontade, que filhos venham, que a família seja estabelecida nessa casa, nesse lar, que a tua glória e a tua presença esteja sempre acompanhando essa casa. Nós abençoamos em nome de Jesus, repreendemos todo espírito maligno, todo espírito hereditário, todo espírito familiar, caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós desfazemos todo laço satânico em nome de Jesus, pedimos perdão por todo o envolvimento do passado e declaramos que os que estão em Cristo Jesus são nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo para a glória de Deus Pai. Como servo, pastor, como sacerdote nessa terra, eu abençoo este relacionamento, este casamento, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe muito em nome de Jesus, viu? Glória a Deus, glória a Deus.
preciso dar mais um recadinho. Dia 3, que dia que é? Vai ter o imersão online, ao vivo, tá? A equipe de dança já gravou, nós vamos fazer participação, apóstolo Mauri, apóstolo Géser. Então, participe do imersão, que vai ser uma grande bênção, online e completamente gratuito. Amém? Segunda coisa, terceira, quarta, sei lá, perdi as contas. Nós vamos ter, queridos, uma reunião importantíssima entre equipe técnica, louvor e dança. Amanhã, às 20 horas, todo mundo do louvor, todo mundo da equipe técnica, todo mundo da dança também, por favor, às 20 horas não falte. 25º recado. Nós vamos ter o batismo, dia 27 de junho. Dá um glória aí. Aleluia. Cara, o batismo é algo fantástico. O céu se abre. Cara, não, se você nunca participou de um batismo, ou se você participou de um batismo numa outra igreja, não falta do nosso, não. Cara, parece que o céu vem aqui assim, ó, e nós ficamos tudo quentinho da glória de Deus. É fantástico. Então, se você não é batizado ainda, a Bíblia, Jesus falou o seguinte: ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os. Então, o batismo é algo bíblico. A Bíblia fala o seguinte: quem crer e for batizado será? O batizado está ali, então não é invenção nossa, é algo instituído por Deus. Se você não é batizado, você precisa pelo menos saber a respeito do batismo. Então, dê seu nome no escritório da igreja, porque nós faremos aulas de batismo, para você entender. E aí você decide se você quer ser batizado ou não. Mas pelo menos dê seu nome para você fazer as aulas do pré-batismo. Quem entendeu diz amém. Então fique em pé correndo, senão eu não paro. Glória a Deus. Querido, presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. A tua semana vai ser vitoriosa, vai ser poderosa, vai ser cheia de conquista, vai ser uma semana alegre. Em nome de Jesus eu quero profetizar porta aberta na tua vida, eu quero profetizar alegria, saúde, em nome de Jesus. Quem crê e recebe, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, querido. Vá em paz, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te alcance hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.